Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo resolveremos a questão 2 do vestibular 2013 Unicamp, segunda fase. Ela fala o seguinte: o carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com misturas desses combustíveis. A gasolina comercial brasileira é formada por uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta aproximadamente 25% de etanol anidro em sua composição, enquanto o etanol combustível apresenta uma pequena quantidade de água, sendo comercializado como etanol hidratado. A letra A ela pergunta o seguinte: do ponto de vista das interações intermoleculares, explique separadamente por que a gasolina comercial brasileira, apesar de ser uma mistura de hidrocarbonetos e etanol, apresenta-se como um sistema monofásico, e por que o etanol combustível, apesar de ser uma mistura de etanol e água, apresenta-se como um sistema monofásico também, né? Bom, vamos lá. Fiz um desenho aqui para a gente relembrar uma coisa. O etanol, eu desenhei ele aqui, ó, CH3, CH2OH. Temos que lembrar que o etanol tem uma parte polar, né, uma cabeça aqui polar, e uma cadeia apolar, né? O etanol, lembre-se, como se fosse um detergente, assim, só que o detergente teria uma cadeia apolar muito maior, né? Ok, então ele tem esse caráter de ter tanto na mesma molécula um caráter polar quanto um caráter apolar, né? Ele é uma substância anfifílica. Eu representei aqui um hidrocarboneto, um octano, supondo que a nossa gasolina fosse só formada por octano, ok? Não é, mas só para nós termos um esqueminha. Então, o octano, os hidrocarbonetos, eles são apolares. E essa parte apolar aqui do etanol consegue interagir com a parte apolar do hidrocarboneto, e podendo formar uma solução monofásica, em uma fase só, né? Foi o que ele comentou. E por outro lado, como já falamos que o etanol tem essa outra parte polar, ele pode se ligar com a água, que é polar, por pontes de hidrogênio. Então ele pode formar realmente sistemas monofásicos com essa substância aqui apolar, que seria um hidrocarboneto, ou com essa substância polar, que seria a água. Tendo visto esse esqueminha, relembrado ele, a gente pode já colocar aqui o seguinte. Na A, no caso 1, né? No caso 1, vamos lá, devido às interações intermoleculares existentes entre a parte apolar do etanol, que é ali o CH3 e CH2, devido às interações intermoleculares existentes entre a parte apolar do etanol e as cadeias apolares do hidrocarboneto, é possível formar um sistema monofásico nesta composição. Às vezes, dependendo da composição, talvez não forme, mas em 25%. A gente sabe que ele falou também que a gasolina é um sistema comercial brasileiro, é um sistema monofásico, tendo 25% de etanol. Então, devido a essas interações aqui entre as partes apolares, entre a parte apolar do etanol e a cadeia hidrocarboneto, que é apolar, é possível sim formar um sistema monofásico. E depois, no caso 2, vai começar repetitivo. Devido às interações intermoleculares entre a parte polar do etanol, que é o OH, né, e as moléculas de água, vou botar aqui polares, a formação do que? De pontes de hidrogênio. E com isso podemos formar um sistema monofásico. Perfeito, tá? A parte polar do etanol interage com a parte com a água, que é polar, ligação de hidrogênio. E a parte apolar do etanol interage também com
com a gasolina, que é totalmente apolar. A B diz o seguinte: em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve infiltração de água. Beleza. Amostras do líquido contidas no tanque, coletadas em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. Levando em conta as possíveis interações intermoleculares entre os componentes presentes no líquido, complete o desenho do recipiente na figura apresentada abaixo. Utilize necessariamente a legenda fornecida, de modo que fique evidente que houve infiltração de água. Bom, então não vou botar lá embaixo a B, vou fazer aqui mesmo, tá, galera? Vamos lá comigo, ó. Então vamos supor que aqui está o tanque, tá? Quando a água entrou, o que você deveria saber é o seguinte, ó, que a água ela tem maior densidade do que a gasolina. Esse é o principal, tá? Porque daí você vai acertar o desenho. Então se a água tem maior densidade e ela infiltrou no tanque, então ela vai ficar aqui embaixo, tá? E o hidrocarboneto, por ter interações intermoleculares totalmente diferentes das da água, não vão se misturar, eles vão preferir interagir entre eles do que interagir com a água, né? Então o hidrocarboneto vai ficar por cima, porque ele tem menor densidade, e a água fica por baixo, por apresentar maior densidade. E o etanol, a gente já respondeu na questão A, que ele interage com os dois. Então se você tinha 25% de etanol aqui na fase de hidrocarbonetos, né, vai restar um pouco de etanol aqui, certo? Mas também uma fração, sei lá quanto, e não interessa, porque ele não está perguntando, então não se desespere com isso. Então, uma outra fração do etanol, quando a água começar a se misturar com a gasolina, a água vai arrastar juntamente o etanol, tá? Então, assim a gente está evidenciando que teve infiltração de água, forma aqui um sistema bifásico agora, ok, pessoal? Lembre-se disso, água e gasolina formam um sistema bifásico. Mas o álcool que está aqui na gasolina pode tanto ficar na gasolina, depende de como você infiltrou, e pode ficar um pouco de álcool, então, nessa gasolina ou na água, ok? Então essa seria a resposta da questão 2B. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui o seu comentário. Um abraço.